Eu quero falar sobre servir a Deus. Reunião ministerial. Nós estamos aqui entre servidores, entre trabalhadores, operários. Amém? Vamos falar sobre servir a Deus. Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 17, versículo 10. Grande Deus. Eu vou me esforçar para ser breve e temos ainda os assuntos da reunião. Grande Deus. Lucas 17, versículo 10. Nós temos um dever. Todo salvo tem um dever. Paulo disse, eu sou devedores. Eu sou devedor, tanto a gregos como aos judeus. Mas não é que ele devia dinheiro que ele comprou e não pagou. Ele está falando que ele devia a graça de Deus, que ele tinha o tesouro e a riqueza de Deus que ele tinha, ele devia compartilhar, repartir, dar, ofertar, levar a todas as pessoas. Sejam os judeus, que era do país dele, da nação, da raça dele, da família dele, seja para os gentios, os gregos, que não faziam parte de Israel, mas que também Deus queria salvar. E ele disse, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. E é claro que nós entendemos que nós não devemos mais nada para a justiça de Deus, porque Jesus pagou o preço. Mas nós devemos agora para o amor de Deus, para a misericórdia de Deus. Então ainda devemos, mas não uma dívida de pecado para a justiça, uma dívida de gratidão a Deus quando nós o servirmos. Lucas 17, versículo 10. Diz assim, na minha nova tradução linguagem de hoje. Assim deve ser com vocês. Depois de fazerem tudo o que foi mandado, digam, somos empregados que não valem nada, porque fizemos somente o nosso dever. Amém? Mas em que sentido? Pode se assentar. Fique à vontade só para dar glória a Deus e aleluia. Para outras coisas não. Aleluia. Bate palmas e dá glórias a Deus. Então, meus irmãos, em que sentido? O que Jesus quis dizer com isso? Nós servimos a Deus. Nós temos que reconhecer, admitir e confessar, somos servos inúteis, miseráveis, porque nós só fizemos aquilo que Ele mandou, nada mais. Sim, porque um problema do coração do homem é que depois que ele faz algo para Deus, se ele tem um dom ministerial, um cargo, uma função, uma credencial, se ele tem um dom espiritual, se ele é usado, se ele abre igreja, se ele prega, se ele canta, tudo que ele faz para Deus, muitas das vezes a pessoa quer fazer propaganda de si mesmo, quer se autopromover, quer tirar vantagens, quer receber por isso, quer ser pago, quer cobrar. E quer contar vantagens, cheio de vanglória. Ele fica vaidoso e soberbo e orgulhoso por ter talentos, por fazer as coisas direito, por dar muitos frutos e resultados. Isso é um grande perigo, porque Deus pode perder os seus filhos para esses pecados. Deus pode perder os seus obreiros para esses pecados. Tanto que o apóstolo Paulo, que foi o maior apóstolo, que mais sofreu, que mais foi usado, que mais escreveu o Novo Testamento, que mais abriu igreja, que mais ganha almas, que recebeu revelações profundas de Deus, que deu as doutrinas para a igreja. Aí ele vai falar, mas ele, em compensação, mandou um mensageiro do inferno, um demônio, para dar tapa na minha cara. É o espinho na minha carne. Esse demônio que bate, que dá tapa na cara de Paulo, é a mesma coisa que ele fala do espinho da carne. O espinho da carne é o demônio que fere ele. Deus permitiu então que esse espinho na carne dele, que é um demônio, para humilhá-lo, para que ele não viesse se corromper, se estragar, por ser tão usado por Deus. Então talvez você olhe para o apóstolo Paulo aqui nesse altar. Imagina uma igreja gigantesca, milhares de pessoas, e o apóstolo Paulo lá bem vestido, roupa nova, nome, título, famoso. Todo mundo olha, que grande, que grande, que grande, mas não está com ele 24 horas para saber das suas enfermidades,
dos seus problemas familiares, dos seus problemas financeiros, não tem intimidade com ele para saber se ele tem alguma dificuldade psicológica. Porque aqui, no ajuntamento, nós fazemos um papel. E nem sempre o que parece ser é. Ele parece ser tão forte, tão imponente, tão usado, mas às vezes é mais fraco que você. Está sofrendo a cruz, está mais pesado que a sua. Então, o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele foi um grande homem de Deus, mas em compensação, Deus não queria o perder. E como precaução, para não perder ele teve essa humilhação na vida dele. Aonde ele orou para Deus 3 vezes, porque o judeu só orava 3 vezes. E aí Deus falou, minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, através da sua fraqueza. Porque para pensar, vamos supor, aí eu sou uma pessoa tímida, acanhada e vergonhosa. Eu me julgo não saber falar, mas eu aceito o convite que o pastor fez. O pastor falou que eu vou pregar, então eu vou obedecer e vou lá. Você está consciente das suas limitações. Chega aqui, Espírito Santo te toma, você quase que não percebe, e você prega uma mensagem, Deus te usa poderosamente. Aí depois alguém vem e fala, parabéns irmão, continua assim. Aí o pastor vem, tá vendo? Você não queria? Olha o que Deus fez através de você. Aí você vai começar a pensar, será que foi tudo isso mesmo? Aí você vai pensar, com certeza não fui eu, foi Deus através de mim. Aleluia. Paulo disse, na verdade não foi eu, não é eu que sou o que faço, é a graça de Deus que opera em mim que faz. Então, quando você tem as suas fraquezas, e fraquezas aqui não é pecado, entenda. Que tem gente que acha que fraqueza é pecado, não é. Fraqueza que está falando que é outra coisa, não é pecado que ele tem. É fraqueza humana, tipo vergonha. Vergonha não é pecado, é uma fraqueza. Um exemplo. Então, você reconhecendo suas fraquezas, se Deus faz muita coisa através de você, você vai chegar à conclusão que toda honra, toda glória é dada a Deus. Porque se fosse por mim, eu não conseguiria. Eu não conseguiria ir lá falar na frente de todo mundo. Olha, eu não tinha dinheiro nenhum, não tinha condições, não sei como, mas nós abrimos esta igreja. Não tinha recurso financeiro, mas olha só, a igreja já está aí. Aí você chega à conclusão que não é você, não é o seu músculo, não é a sua força, não é o seu dinheiro, o seu diploma, o seu título, é Deus que usou. Então, pessoas vão acabar se estragando, se corrompendo, se enchendo de vanglória, como Satanás, como outras pessoas. E aí, Jesus então diz, depois, assim deve ser com vocês, depois de fazerem tudo o que foi mandado, digam, somos empregados que não valem nada, porque fizemos somente o nosso dever. Ou seja, ele está falando assim, se você é usado por Deus, se você faz a obra de Deus, se você serve a Deus, seja humilde. Humilhe-se a si mesmo. Reconheça as suas fraquezas. E dê graças a Deus, porque Deus achou graça em você e te incluiu, te pôs no ministério. Mas que não havia nenhum motivo especial. Deus colocou eu, porque eu sou mais bonito, porque eu sou mais rico, porque eu sou mais isso, porque eu sou mais estudado. Não. Paulo não vai dizer isso. Ele vai dar graça a Deus, ele disse, eu sou o pior pecador do mundo. Eu não merecia nem ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas eu sou o que sou pela graça de Deus e pronto, acabou. Paulo, você não é apóstolo não, que você perseguiu a igreja, prendeu crente e matou crente. Sim, isso é verdade. Mas eu não sou mais aquele homem. Eu agora realmente sou um apóstolo. E ainda que as pessoas queiram ainda ficar lembrando do meu passado, que Deus já apagou, Deus perdoou, só o homem que não perdoou. Então eu só vou responder às acusações da seguinte maneira. Eu sou o que sou pela graça de Deus e pronto, acabou.
E que ninguém pense de mim além do que realmente eu sou. Paulo, ele vinha até a igreja e ele deixava bem claro, olha, eu não quero que vocês achem que eu sou um super-herói sobrenatural, um anjo, ou que vocês fiquem aí como se fosse algo impressionante em minha vida. Eu não quero nem vir aqui ficar fazendo propaganda, que eu oro uns 10 horas, que eu jejuo um ano, porque eu não quero que vocês pensem sobre mim além do que realmente eu sou. Eu não quero que vocês fiquem me engrandecendo, sendo que eu não sou tudo isso que vocês estão falando. Ele deixava bem claro isso. É nesse sentido, em que também muitas pessoas servem a Deus e acham que porque fizeram uma construção, arrumaram isso aqui, reformaram isso aqui, eles acham que porque cooperaram e colaboraram com alguma coisa na obra de Deus, eles acham então que Deus deve para eles, que Deus tem que pagar por isso. Eles acham que só porque pregaram, cantaram, eles merecem receber um salário, merecem uma bênção, só porque deu dízimo e oferta, eles acham que então Deus é encurralado na parede e agora ele tem o direito de receber alguma coisa que ele quer em troca. E aí Deus fala, isso não funciona comigo. Jesus vai falar, depois que vocês fizeram tudo o que a palavra de Deus manda vocês fazerem, não vem até Deus como o publicano. Ah, porque eu dou dízimo, porque eu oro, porque eu jejuo, então eu mereço, eu tenho mérito humano. Não sou como esse publicano aí, ó, miserável, pecador. Não, com Deus isso não funciona, não dá certo. Deus, ele fica à distância dos soberbos, dá graça aos humildes. Então todas as pessoas que querem barganhar com Deus, trocar com Deus, porque ele dá dízimo, porque ele dá oferta, porque ele prega, porque ele é pastor, porque ele abre igreja, porque ele viaja muito, todas as pessoas que fazem isso, para depois jogar na cara de Deus, impor a Deus, para obrigar a Deus a dar o que ele quer, está pecando. E Deus vai falar, qual que vai ser a resposta de Deus para essas pessoas? Que querem merecer, que querem ser dignos diante de Deus. Depois de fazerem tudo que foi mandado, digam, somos empregados que não valem nada, porque fizemos somente o nosso dever. Ou seja, o mínimo que nós podemos fazer é obedecer. A gente vai pagar pela salvação? Não. Não existe preço. Não há dinheiro, não há boas obras que pague pela salvação, pelo conhecimento de Deus, pela presença de Deus na nossa vida. É uma dádiva, é um presente voluntário de Deus para a pessoa que tem fé, para o humilde que tem fé. Então, nós temos que ser humildes em saber que o nosso dever é obedecer. E por obedecer, por fazer boas obras, isso não significa que a gente mereça algo a mais, algo especial de Deus. Não, nós somos obrigados, é o mínimo que nós temos que fazer. Nós não fomos salvos de graça, não vamos morar no céu, não temos vida eterna, tudo de graça como presente, e não tem como você fazer por onde merecer, nem por boas obras, nem pagando com dinheiro. Então, sejamos humildes, gratos e alegres, servindo o Senhor com alegria, gratidão, amor, para honrá-lo. Amém? Então, servir a Deus é assim. Temos um dever missionário. Amém? E esse dever é cumprido por amor, gratidão, alegria, fazendo o melhor para Deus, com capricho e com zelo. Amém? E não desse jeito, querendo cobrar de Deus, fazer para depois cobrar, dar para depois Deus ter que pagar de volta. Não, porque Ele já nos deu a vida. Temos que ajudar a obra de Deus, Colossenses 4, versículo 11. Josué, chamado justo, também manda saudações. Esses 3 são os únicos judeus convertidos que trabalham comigo para o reino de Deus. E eles têm me ajudado muito. Veja que às vezes o apóstolo Paulo se destaca muito, né? Mas nós não podemos esquecer que nos bastidores ele tinha uma assistência, uma estrutura, uma organização, colaboradores, cooperadores, auxiliares
ele tinha pessoas, braço direito dele, amigos. E ele está dizendo aqui, eu tenho pessoas que me ajudam muito. Ele só fez o que fez porque ele foi ajudado por outras pessoas de Deus. Porque ninguém faz as coisas de Deus sozinho. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. A igreja não é feita de um só. A obra de Deus não é feita de um só. Somos seres sociais que nos relacionamos. E Deus é assim. Deus, ele preza as coisas de Deus. Tudo é baseado em relacionamento. Por isso que a Bíblia fala muito uns com os outros. Porque tudo que Deus faz sempre é para manter, conservar e alimentar relacionamento com Ele e de irmão com irmão. Se não, fora desse esqueleto, não é de Deus. Tudo que se faz, se não tiver essa estrutura, não é de Deus. Deus sempre zela. Deus sempre vela pelo relacionamento. Salvação é relacionamento com Deus. Igreja é relacionamento com o próximo. Relacionamento, que é baseado nos mandamentos de Deus. Então precisamos de ajudadores. Eu, pastor Diego, preciso de vocês para me ajudar. E vice-versa. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Diz assim, porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus. E vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Vocês são também o edifício de Deus. Então aqui está uma parábola da obra de Deus, do serviço espiritual de Deus. Então ele vai dizer que a obra de Deus, a igreja que é a obra de Deus, o reino que é a obra de Deus, a missão evangelística que é a obra de Deus é como se fosse, um edifício que é construído. Aí você tem arquiteto, tem engenheiro, tem pedreiro, tem mestre de obra, tem servente, tem tantos funcionários. Vamos supor que Deus não há obra pequena. Deus é o pedreiro e nós somos o servente. Veja que a obra é de Deus, não é nossa. A engenharia, o projeto, tudo foi feito por Deus. O engenheiro é Deus, o arquiteto é Deus, o construtor é Deus. Então nós não temos que alterar o projeto. Não há espaço para palpite, sugestão, nem criatividade. O projeto já está pronto. Deus é engenheiro. Nós somos chamados para ser serventes desse construtor que é Deus. Então é Ele que comanda. O que Ele pede, traz massa, traz tijolo. Mas é Ele que comanda. Não é nós que falamos, Deus, faz assim, faz assado. Não, é Ele que sabe mais. É Ele que tem que dizer como as coisas vão ser. Tem que deixar isso bem claro, porque às vezes a gente acaba estragando a obra de Deus. Como a criancinha, o pai está trabalhando, a criancinha está lá olhando, olha daqui, olha daqui, já está lá toda hora perto do pai, não deixa o pai trabalhar direito, quer fazer, aí o pai deixa ele fazer alguma coisinha, ele vai lá, faz tudo errado, mas mesmo assim o pai, tá bom, filho, parabéns. Aí depois o pai vai lá e arruma. Assim é os crentes. Às vezes nós queremos fazer a obra de Deus, como filhos, criancinha, achando que está arrasando, está abalando tudo. Estamos prejudicando, estragando, atrapalhando, atrasando. Mas aí Deus sabe que nós estamos sendo santificados, nós estamos crescendo. Ele não joga fora. Ele vai nos ensinar. Ele vai nos dar o crescimento, a maturidade. Aí depois nós vamos cada dia mais melhorando. E se alguma coisa der errado, Ele vai lá e arruma. Amém? Assim é a obra de Deus. Então, na verdade, a gente às vezes pensa que é o bonzão, mas na verdade nós temos que ser humilde. Fizemos somente o que Ele mandou. Grande Deus, nós deveríamos fazer algo além. O patrão manda, vai lá e paga uma conta. Aí o funcionário vai lá, mas ele aproveita e já passa lá, compra um material para o escritório, já faz isso, faz uma faxina lá no escritório do chefe, e faz isso, faz aquilo. Aí chega lá o patrão, você fez o que eu mandei, fiz. Aí ele fala assim, nossa rapaz, quem foi? Eu. Aí o patrão já dá um elogio, já promove, porque ele falou para fazer uma coisa, ele fez aquilo e ainda fez um monte de coisa que ele não tinha pedido. E o patrão fica contente com esse funcionário. Vou aumentar seu salário. Então, se fizer somente o que Deus mandar, ainda é pouco.
temos que fazer muito mais, temos que se doar, temos que se empenhar, se esforçar, todo o nosso tempo, todos os nossos dias, toda a nossa vida, todos os nossos bens, tudo deve ser para a glória de Deus, meus irmãos. Vivemos para Deus. Nós somos contratados por Deus. O patrão é Deus, nós somos funcionários. Então a obra de Deus é como se fosse uma terra, né? Uma plantação. Então Deus, Ele é o dono da terra, Ele é o dono do edifício. Os obreiros são consultores do edifício, são os agricultores da terra, né? E as pessoas, os membros, são os tijolos da construção e são as plantas, né, daquela terra. Amém? Aí é uma parábola do serviço espiritual. Somos contratados por Deus, em Atos 9, versículo 15 diz: mas o Senhor disse a Ananias: vá, pois, eu escolhi esse homem para trabalhar para mim.